e eu gostaria de dar continuidade nessa série. Eu tenho ministrado para vocês nos últimos dias sobre posicionamento, e hoje eu quero ministrar com você mais uma vez. Abra sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo de número 1. Livro de Ruth, capítulo de número 1. Quem encontrou, diga amém. Ruth, capítulo de número 1. Eu quero falar sobre um tema muito precioso. Nós temos falado sobre posicionamento, mas hoje eu quero falar sobre posicionamento diante das perdas. A perda é uma das mais profundas e, segundo a psiquiatria, a pior de todas as dores. E quem já passou por um momento de perda ou está vivenciando um luto, sabe o que representa essa dor. Eu quero meditar com você sobre isso hoje. O seu posicionamento em meio às perdas. Ruth capítulo 1 diz assim: na época dos juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foram viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. E eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado por lá quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim, ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado, e enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no seu lar, se encontre em segurança no lar de outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Eu estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite, depois desse à luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então
começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida na sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para os seus deuses, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. E prosseguiram, pois, as duas até Belém. E ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem de Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Pai, eu quero te agradecer pela leitura da tua palavra. E eu quero pedir que o teu Espírito Santo me dê graça suficiente para comunicar a tua palavra com ousadia, com poder, e que o Senhor traga cura aos nossos corações, direcionamentos e destinos para as nossas vidas. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Todos digam graças a Deus. Essa história é uma história muito incrível. Ruth tem apenas 4 capítulos. É um livro pequeno, e eu te desafio a ler esse livro, ainda hoje em casa, ou durante essa semana de ceia, e meditar em cada capítulo dele. O texto diz que havia um casal que se moravam na terra de Belém. A palavra Belém significa casa do pão. O nome desse casal era Elimeleque e Ruth e Noemi, sua esposa. O texto também diz que eles tinham 2 filhos, Mahlon e Chilom. E também diz o texto que houve uma fome muito grande naquela terra. E Noemi e Emeleque e os seus 2 filhos, Mahlon e Chilom, se mudaram para as terras de Moabe. E lá em Moabe, Elimeleque morreu. Noemi ficou viúva, sozinha. E os seus 2 filhos, Mahlon e Chilom, eles se casaram. Um se casou com Ruth e outro se casou com Orfa. Passado 10 anos, Mahlon e Chilom também morreram. E ficaram então Noemi, a viúva, e as 2 noras, agora também viúvas. Olha que cena, que situação triste. Ela, Noemi, para não morrer de fome com o marido e os filhos, mudam para uma outra terra, e o marido morre, e depois os filhos morreram. E agora fica a sogra, viúva, morando com 2 noras viúvas. E o que me chama a atenção nesse texto, e eu acho engraçado,
né? É que existe um versículo que muito se coloca nos convites de casamento. E eles usam o texto do livro de Ruth, quando diz: aonde você fores, eu irei. O teu Deus será o meu Deus. Aonde morreres, eu também morrerei. Bonito, né? Poderoso, uma expressão de amor. Só que não é de marido para esposa, nem de noivo para noiva. Essa frase foi de nora para sogra. Você conhece alguma nora que diz para a sogra assim: o teu Deus será o meu Deus, para onde tu fores, eu também irei, eu não te deixarei. Aonde você morrer, eu vou morrer também. Poderoso, hein? Eu sei que existem muitos relacionamentos assim, porque na verdade muitas sogras, elas deixam de ser sogras e assumem o papel de mãe do seu genro, assume o papel de mãe da sua nora. Eu particularmente, eu tive esse privilégio de ter uma sogra que também era uma mãe. E Noemi, ela foi uma sogra tão boa que as noras chegaram a esse ponto. Então Noemi diz: olha, minhas filhas, não é bom que vocês continuem comigo, é melhor vocês se casarem. E naquele momento então, Orfa diz: tudo bem, eu não consigo passar esse nível, eu vou voltar para Moabe, para as terras de Moabe. Mas Ruth prosseguiu com ela, e elas voltaram para as terras de Belém de Judá. E quando elas chegaram lá, havia um homem muito rico que morava naquelas terras. Seu nome era Boaz. E Ruth então disse, ou melhor, Noemi disse para Ruth: olha, tem um homem aqui que, se Deus abençoar, e se você se casar com ele, você será muito abençoada, porque ele é um resgatador, ele é um remidor da nossa família, pode ser um remidor da nossa família. E Ruth conhece Boaz, e eles se casam e se tornam uma família, e Noemi juntamente com eles. É uma história linda, que começa muito triste, mas termina de uma forma muito alegre, uma forma que mostra que é possível superar a dor, que mostra que é possível dar a volta por cima e reviver. Mas esse texto nos ensina tantas coisas, eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira é que você precisa se posicionar após o luto. O luto, ele precisa existir. O luto é benéfico. Há pessoas que não vivem o luto, e isso é muito ruim, é muito mal, porque um dia a conta chega, e principalmente no meio dos crentes. Não, sou crente, eu não vou chorar, porque ela partiu para o Senhor, ele partiu para o Senhor, amém, glória a Deus. A gente sabe que partiu para o Senhor, mas você precisa vivenciar o luto. Em nenhum momento da Bíblia, a Bíblia manda nós ignorarmos o luto. Interessante que tem uma passagem incrível, quando Lázaro morre, e eles avisam para Jesus: Lázaro, seu amigo, morreu. Jesus depois ressuscita Lázaro 4 dias depois da morte dele. Mas o que me chama a atenção é que mesmo Jesus, sabendo que ele iria ressuscitar a Lázaro, quando ele fica sabendo da morte de Lázaro, aí acontece o menor versículo da Bíblia. Você sabe qual é o menor versículo da Bíblia? Jesus chorou. Mesmo sabendo que o seu amigo seria ressuscitado por ele, ele chora. Para mostrar para mim e para você que nós não temos que bancar os durões quando perdemos alguém. Mesmo porque o luto, ele faz parte da cura interior no seu coração. Mas o luto tem um tempo. O luto não é para sempre. Tem um momento que ele precisa acabar.
A Bíblia diz no livro do profeta Isaías, no capítulo 61, que o Espírito do Senhor virá sobre nós e num determinado momento diz que Ele trocará as nossas vestes de luto por vestes de louvor. Então é importante você se posicionar. Perder um ente querido é um desafio, é difícil. Sabe, eu comparo quando a gente perde uma pessoa querida. Eu já perdi meu pai, eu já perdi minha mãe, eu já perdi duas irmãs. Então eu já passei por esse processo 4 vezes. Isso dentro da minha casa. Sem falar do lado da minha esposa, que ela perdeu pai, perdeu mãe. Então o luto, o que eu aprendi com o luto, é que o luto, ele é como uma amputação. Sabe quando você precisa amputar um dedo, ou você precisa amputar uma mão? Vai sarar, mas você nunca será o mesmo. Vai sarar, vai curar. Cortou o braço, você vai ficar sem o braço, vai ficar amputado, mas vai sarar. Mas você nunca será o mesmo com relação àquele braço. Então eu descobri que o luto, ele tem essa característica. Mas também eu aprendi que aqueles que confiam em Deus, aqueles que esperam em Deus, eles descobriram um conforto, eles descobriram uma intimidade com Deus que muitas pessoas nunca experimentaram. O texto diz: o qual nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Olha que texto poderoso. O texto está dizendo que o Senhor, Ele nos consola na nossa tribulação, para que eu e você possamos consolar as demais pessoas com a mesma consolação com que nós somos consolados. Então, quando nós passamos por uma luta, quando nós passamos por uma dor, essa luta, essa dor, Deus nos consola, e Ele nos consola, para que quando nós nos depararmos com alguém vivenciando a mesma dor, eu e você possamos fazer o papel do Espírito Santo, de consolar aquela pessoa, de trazer palavras consoladoras para aquela pessoa. Quando passamos por lutas e por dores, muitas vezes nós queremos uma explicação. Por que isso aconteceu comigo? Por que isso aconteceu na minha casa? Por que Deus permitiu isso acontecer? Sabe, e Deus não vai nos dar explicação. Deus não nos promete explicação, mas Ele promete caminhar conosco naquela dor. Quando a Bíblia diz no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. É você saber que você não precisa de uma explicação. O que você precisa é de um consolo, é da companhia de Deus. Se Deus colocar para mim: filho, o que você quer? Uma explicação porque isso está acontecendo? Ou a minha presença te acompanhando? Eu falo: Senhor, eu não quero explicação, eu quero o Senhor do meu lado. Porque o Senhor do meu lado pode me consolar, pode me encorajar, pode dar-me força para continuar. Agora, quando a situação é o luto, o mais difícil para nós é se vamos ficar entristecidos pelo tempo que nós não tivemos com quem partiu, ou se nós ficaremos agradecidos pelo tempo que tivemos. Porque num velório nós temos 2 grupos de pessoas. Um que choram: eu podia ter sido um filho melhor, eu poderia ter sido um pai melhor, eu poderia ter sido um marido melhor, eu poderia ter sido uma esposa melhor, eu poderia ter sido alguém presente e eu não fui. Mas por outro lado, no mesmo velório, nós temos pessoas que dizem assim: meu Deus, muito obrigado pelo tempo e pelas experiências que o Senhor me proporcionou viver ao lado dessa pessoa. Quantos momentos bons nós tivemos juntos. Infelizmente, nem todos podem dizer assim, porque foi só briga, contenda, palavrões, agressões, palavras ríspidas, palavras duras.
Se você está aqui hoje é porque Deus quer que você ouça isso. E se você vive esse tipo de relacionamento com seu pai, com sua mãe, com alguém da sua casa, um avô, uma avó, procure essa pessoa, peça perdão, mude o seu comportamento. Eu vejo as pessoas às vezes se tornarem grandes inimigos, mas no dia da morte está todo mundo ali chorando. Então não espere esse dia acontecer para você se arrepender. Eu não devia ter feito o que eu fiz, falado o que falei, comportado como me comportei durante toda a minha vida, dando tanta tristeza, tanta angústia para essa pessoa. Não, seja aquela pessoa que diz: nós tivemos momentos tão bons, passamos por determinadas situações, passamos por momentos difíceis, mas superamos, vencemos, tivemos tantas alegrias, tinha noites que nós ríamos tanto. Sabe, é isso é vida, isso é viver. É isso que Deus tem para mim, que tem para você. E agora Noemi, ela está destruída, ela está despedaçada em meio às perdas, e ela toma um posicionamento. Ela diz: não dá para ficar mais em Moabe, eu vou voltar para Belém. E no meio do caminho, a Noemi faz uma coisa interessante. Ela põe tudo para fora, ela desabafa. Ela vira para as noras e diz: olha, não é bom que vocês venham comigo, vocês são novas, vocês podem arrumar outros maridos aí em Moabe, eu já sou velha, não vou arrumar um outro homem, e ainda que se eu arrumasse um outro homem, eu estou velha demais para dar à luz, e ainda que nessa noite eu me casasse e desse à luz a 2 filhos, para vocês se casarem com eles, mesmo assim ainda, vocês não iam esperar eles crescerem para vocês se casarem com eles. Ou seja, no meio do caminho, ela faz esse desabafo, ela se posiciona, e ela chama suas noras também a um posicionamento. Uma das coisas mais importantes é você se tornar uma pessoa posicionada. Porque quando você se posiciona na vida, você posiciona também a vida das outras pessoas. Quando ela toma esse posicionamento, ela posiciona as 2 noras. Quando eu me posiciono, as pessoas ao meu redor se posicionam. Quando eu falo a verdade, a minha verdade revela a verdade dos outros. Ruth disse: eu vou com você. Orfa diz: eu não vou com você, eu não seguirei para o próximo nível. Quando Noemi fala a verdade, Orfa foi obrigada a revelar também a verdade que estava no coração dela. É como se ela dissesse assim: não, isso é legal, eu gosto de você, minha sogra, mas eu não dou conta de te acompanhar, eu não dou conta de esperar, de passar para o próximo nível com você. Sabe, é doloroso a gente ouvir isso das pessoas. Não é tão bom, mas é melhor a gente ouvir a verdade do que mentira, do que ela viver uma falsidade o tempo todo com Noemi. Eu particularmente, eu prefiro que pessoas me falem a verdade do que caminhem ao meu lado com falsidade, com mentiras, me abraçando na frente, me apunhalando pelas costas. Eu gosto de pessoas que falam a verdade. É melhor, porque esse tipo de gente você conhece. Não, eu conheço fulano, fulano é assim, assim, assim. Quando é, quando não é, não é. Agora existem pessoas que a gente não sabe o que é. É uma surpresa cada dia, cada hora, cada momento. Falam uma coisa, mas tem atitudes completamente diferentes. Mas quando Noemi expõe a verdade, eu acho incrível Orfa chegar e falar: olha, para mim não dá, te agradeço, foi muito bom. E como isso foi benéfico, acredito, até para a vida de Noemi também. Mas esse texto também me ensina que Ruth, ela poderia ficar lamentando a morte do marido e viver de passado, chorando a vida toda, sem posicionamento. Ah, meu marido morreu, eu não sei o que será de mim, eu não sei o que será da minha vida, eu não sei o que eu vou fazer. Não, ela não fica lamentando a morte do marido e vivendo de passado, porque a vida não é sobre o quanto você perdeu,
A vida não é sobre o que você perdeu. A vida não é sobre quem você perdeu. Mas quando você tem um posicionamento, a vida te ensina em quem você se torna após a perda. E isso precisa ficar claro para mim. Não é sobre o que eu perdi. Não é sobre quando eu perdi. Não é sobre o que eu perdi. Nem sobre quem eu perdi. Mas é qual posicionamento você toma após a perda. É isso que vai definir o seu destino. E não só o seu, mas os de todos que estão ao seu redor. Embora ela ainda tivesse com a dor do luto, das perdas, porque foram 3 perdas, gente. Ela perdeu um marido e perdeu 2 filhos. E eu acho que essa é um dos piores lutos que pode existir. É quando um pai tem que enterrar um pai, ou uma mãe tem que enterrar um filho. O filho enterrar um pai ou uma mãe é um luto terrível. Mas quando inverte o processo, eu penso que é uma dor incalculável. Eu não sei como medir isso. E ela ainda com o coração amargo, versículo 20, alguém diz: ei, Noemi, você voltou? Ela diz: não me chamem de Noemi, me chamem de amarga, porque eu saí daqui de mão cheia e estou voltando de mãos vazias. Ela poderia ter se posicionado naquele momento, ou não se posicionado, e deixado com que a paralisia das lembranças amargas viessem sobre ela. Embora ela estivesse triste, embora ela estivesse amarga, embora ela dissesse: olha, meu nome nem é Noemi mais, meu nome agora é amargura. Embora fosse assim que ela se sentisse, mas em meio a esse sentimento, ela não ficou paralisada. Ela tomou uma atitude: eu estou voltando para Belém. Vocês querem ir comigo? Ou vocês querem voltar? Aconselho que vocês voltem para Moabe. Sabe, a vida não é sobre o que eu estou sentindo. A vida é sobre decisões que eu preciso tomar. A vida não é sobre se eu tenho vontade ou se eu não tenho vontade. Eu não faço as coisas porque eu tenho vontade ou porque eu não tenho vontade. Eu faço porque elas precisam ser feitas. Tem dia que você levanta de manhã, a vontade é de ficar deitado o dia inteiro. Sim ou não? Ou isso não acontece com você? Tem dia que não dá vontade nem levantar. Minha vontade hoje é ficar deitado o dia inteiro. E aí eu vou ficar deitado o dia inteiro? Eu posso ficar deitado o dia inteiro? Eu não posso. Porque não é sobre vontade, é sobre atitude, é sobre decisão, é sobre compromissos, é sobre viver a vida. E foi justamente isso que, quando eu lia esse texto, eu pude aprender um pouco com Ruth. Porque quando Ruth se posiciona, ela sai daquela situação e ela nos ensina que aquele tempo havia terminado para a sua vida. A nossa vida, ela é cheia de ciclos. Termina um, começa outro. E existem sonhos que foram sonhos para ontem e não podemos trazê-los para o futuro. O sonho de Noemi era que Ruth permanecesse casada com o seu filho, que Orfa permanecesse casada com o seu filho e que lhes desse netos. Mas houve uma interrupção. Um ciclo acabou. Então agora ela diz: filhos, vá, vocês podem ir. Esse ciclo acabou. Esse sonho que eu tinha foram sonhos para ontem, que não podem, eu não posso trazê-los para o futuro mais. Porém tem gente que não é assim. Tem gente que vive como um cachorro amarrado numa corrente. Sabe aquele cachorro bravo? Você já chegou na casa de alguém e você não sabia que tinha um cachorro muito bravo? E de repente, quando você entra por um corredor, isso é bom de acontecer em corredor, que não tem nem para onde você sair, você já fechou o portão. Aí vem aquele pitbull, Rottweiler, na sua direção. E quando ele dá um pulo, você fala: meu Deus do céu. Parece que a alma até sai do corpo, né? Só que ele pula e ao mesmo tempo ele toma um tranco e volta. Porque ele está preso por uma corrente, por uma corda. Você consegue imaginar essa situação? É assim que muita gente vive, como aquele cachorro. Ele quer saltar, ele até salta, mas ele não consegue completar o salto, porque ele está amarrado numa corrente. E essa corrente que muitas vezes nos amarra, são as correntes do passado.
que te impedem de avançar, de prosseguir. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele tendo passado por experiências de tanto sofrimento, ele pegou cadeias, ele foi perseguido pelo evangelho, ele passou pela morte de Estevão, ele mesmo consentiu na morte de Estevão, na perseguição da igreja. Mas em Filipenses capítulo 3, verso 13, ele diz assim: irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Isso é a vida com Deus, é esquecer das coisas que para trás ficam e avançar para as que estão diante de você. E ele completa, prosseguindo para o alvo que está proposto por Cristo. É assim que eu e você precisamos viver. Você não pode mudar o seu passado. Noemi não podia mudar o passado, a morte do marido, dos 2 filhos, mas ela podia dar um significado diferente. Você não pode mudar o seu passado. Não tem como a gente voltar lá atrás e consertar. Mas a gente pode olhar para trás e dar um significado diferente. Por isso eu insisto na tecla: o que te aconteceu não tem o mesmo poder sobre a sua vida como o significado que você dá àquilo que te aconteceu. O que te aconteceu pode ter sido dolorido, doído, mas o significado que você dá, isso sim tem poder sobre a sua vida. Se você tomar um tapa na cara, vai arder, vai doer, mas daqui 1 hora, 2 horas, já você não sente mais nada. Mas o significado que você der naquele tapa pode te acompanhar a vida inteira e trazer feridas dentro de você. É sobre isso que a palavra de Deus nos ensina. O que te aconteceu não tem o mesmo poder sobre a sua vida como o significado que você tem dado ou deu e continua dando àquilo que te aconteceu. Mas o que me chama a atenção é que ela tem um posicionamento. E o posicionamento não foi diante daquilo que ela perdeu, mas diante daquilo que sobrou. A gente acha que precisa de muita coisa para viver. A gente acha que a gente precisa de tanta coisa, mas quando a gente perde, a gente acha que perdeu tudo, porque a gente acha que precisa de muita coisa, porque nós tínhamos aquilo como indispensável. Porém, às vezes Deus permite a gente perder o que fez a gente se perder. Repita comigo: às vezes Deus permite eu perder aquilo que me fez se perder, ou me perder. Às vezes você está triste por algo que você perdeu, e agora eu não estou falando de pessoas, agora eu não estou falando de luto, de morte, mas eu estou falando de situações, de circunstâncias, de coisas, que às vezes Deus permite a gente perder o que fez a gente se perder. E Deus permite para nós entendermos os valores de algumas coisas em nossa vida. Porque existem coisas que nós só entendemos o valor delas depois que a gente perde outras. Quando nós não temos aquilo que queríamos ter, aí a gente se lembra daquilo que a gente tinha. E é por isso que muita gente só dá valor depois que perde. Aprenda uma lição: Deus não faz nada com o que você perdeu, mas Deus faz tudo com o que te sobrou. Eu vou repetir: Deus não faz nada com o que a gente perdeu, mas Ele faz tudo com aquilo que nos sobrou. Apocalipse, escrevendo à igreja de Sardes, a Bíblia diz assim: esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos de Deus. Sabe essa palavra? Vou pegar a primeira parte dela: fortaleça-se, ou melhor, esteja atento, esteja vigilante. Numa outra tradução vai dizer assim: fortaleça o que restou.
fortaleça o que restou, não o que foi perdido. O que foi perdido já foi perdido. Aqueles que já foram mortos, mas fortaleça aqueles que ainda estão vivos. Ou seja, o foco de Deus, e Ele nos ensina que o foco da nossa vida não deve se concentrar naquilo que a gente perdeu, mas o foco da nossa vida deve estar naquilo que restou. Eu não sei o que você perdeu, eu não sei o que você tem perdido, eu não sei quais são as suas perdas, mas eu acredito que sobrou alguma coisa. E se você deixar de colocar o teu foco naquilo que você perdeu e acreditar que Deus é poderoso para multiplicar aquilo que lhe sobrou, você ainda viverá os melhores anos da sua vida. Você crê nisso? Então aplauda o Senhor. Deus sempre usa o que restou. Uma viúva disse: olha, meu marido morreu, e agora ele tinha um dinheiro emprestado, e agora os credores vieram buscar o dinheiro, e eu não tenho como pagá-los, e eles querem levar os meus filhos como escravos para pagar a dívida do meu filho, do meu marido. E o profeta pergunta para a viúva: o que você tem em casa? Eu? Nada. E ele diz: mais nada? Bom, sobrou apenas um pouquinho de azeite. Ele diz: então pega vasilhas com seus vizinhos, e pega aquele pouquinho de azeite, e vai enchendo as vasilhas, e quando você encher inúmeras vasilhas, não houver mais vasilhas, venda as vasilhas, paga a dívida que o seu marido deixou, e vive do resto. E operou-se um grande milagre na vida daquela mulher, não através da perda, mas através do que? Através do que? Sobrou. Quando Jesus multiplica pães e peixes, ele não tinha muita coisa, era o que sobrou. O que sobrou aí? Foi um menino que sobrou com 5 pães e 2 peixinhos. Então eu e você precisamos entender que aquilo que sobrou é o que Deus vai usar. Aquilo que sobrou é o que Deus vai usar para transformar e modificar a nossa vida. Eu amo uma passagem que está em 2 Samuel, capítulo 12, versículos 22 e 23. Davi teve um filho com Batseba, um filho de um adultério, foi uma coisa insana aquilo. Mas Deus falou para ele que aquele menino adoeceria. E quando o menino nasceu e adoeceu, Davi entrou em jejum. E em jejum ele não comia nada, jejuando para que Deus curasse o menino, para que Deus curasse o seu filho. E chegou-se a notícia: o menino morreu. E aí os seus servos, eles estavam com medo de falar para Davi que o menino tinha morrido, porque eles pensaram assim: se nós falarmos para ele que o menino morreu, se ele, enquanto o menino estava doente, ele não comeu nada, não bebeu nada, nem dormindo, tá? Agora imagine quando a notícia chegar: seu filho morreu. Aí ficaram: falamos ou não falamos, contamos ou não contamos, e resolveram contar. E quando contaram para ele, sabe o que ele fez? Ele se levantou, tomou um banho, ungiu a cabeça e foi comer. E aí os seus amigos chegaram para ele e disseram: olha, não estamos te entendendo. O menino estava doente, você não comeu, não dormiu, ficou aí. Agora o menino morre e você come, se veste e se banha. Por quê? E ele responde: enquanto o menino estava vivo, eu jejuava e chorava, porque dizia: quem sabe se Deus terá compaixão de mim e o menino viverá. Mas agora que já morreu, para que eu vou jejuar? Poderei eu fazê-lo voltar? Eu irei a ele, mas ele não voltará para mim. Eu gosto de resumir esse texto e dizer assim: o menino se foi, eu não posso trazê-lo de volta. O que vai acontecer é que um dia eu irei me encontrar com ele na eternidade. Então, já que ele se foi, o meu foco é nos que sobraram. Você está entendendo isso? Pastor, eu tinha 3 filhos, minha vida acabou porque eu perdi um filho, eu não tenho mais vontade de viver. Ei, se você perdeu um filho, foque nos 2 que ficaram. Eles são a razão de você se levantar todo dia, erguer a cabeça e falar: eu vou trabalhar, eu vou dar o meu melhor para esses meninos, eu vou dar tudo para eles o que eu não consegui fazer para aquele outro. Sabe, nos Legendários, principalmente numa das pistas que a gente participa,
E esses últimos que foram agora, eles ouviram um dos testemunhos mais incríveis que eu já ouvi na minha vida. Que eu não tenho tempo para falá-lo aqui, mas eu prometo que num dia eu falarei de um legendário que perdeu uma filha. Ele estava com uma filha na UTI, uma criança, já para morrer, e no quarto ao lado, a esposa grávida, dando à luz a um outro filho. Aquilo ali foi, né, vocês sabem do que eu estou falando aí, aquilo que arrebentou todo mundo naquele dia lá, naquela tarde, né? E a menina que ia morrer, chamava a que ia nascer pelo nome dela, e falava: pai, ela vai se chamar, vocês lembram o nome? Eu não me lembro aqui o nome mais. Sara, não, Sara foi a que nasceu, ele colocou o nome nela de Sara, mas ela, a que estava viva, tinha um outro nome, e ela falava: ela vai se chamar tal, e ela falava: não, filha, ela vai se chamar Sara. E a filhinha dizia: não, pai, eu vou morrer, e ela vai ser. Imagina um pai escutando isso, sabe, é uma das piores dores, mas ela se foi, e hoje ele vive para que não morreu, para que está com ele. Então a vida não é sobre os que se foram. Os que se foram estão com o Senhor, estão melhor do que nós. Cabe a mim e a você erguer a cabeça e dar o nosso melhor por aqueles que ficaram. Deus não usa o que nós perdemos, Deus usa o que nos sobrou. Sabe, e aí, agora, eu e você precisamos entender uma coisa que também está nas bases desse texto. É que às vezes a gente fica culpando Deus. Deus, por que isso aconteceu comigo? Deus, por que aquilo outro? Mas os primeiros versículos, esteja com sua Bíblia aberta aí, em 1 Reis, em Ruth, capítulo 1. Olha que coisa interessante. Elimeleque e Noemi, eles moravam em Belém de Judá. Mas veio uma fome, versículo 1. Houve fome naquela terra. Houve fome. Quando Elimeleque e Noemi estavam passando por um momento de necessidade de fome, eles tomam uma atitude sem consultar a Deus. Eles não consultam a Deus. E eles saem de Judá, de Belém, para peregrinar em Moabe. Eles vão peregrinar em Moabe, nas terras de Moabe. Então no versículo 1 tem uma fome. Em três versículos da Bíblia, olha aí, em 3 versículos, versículo 3, morreu Elimeleque. Olha que loucura. Em um versículo tem uma fome. No versículo 2, eles saem de Belém de Judá e vão para Moabe. No versículo 3, Elimeleque morre. E 2 versículos na frente, morrem os 2 filhos deles. E no versículo 6, vem uma provisão e prosperidade em Judá novamente, em Belém de Judá. O que isso me ensina? Olha que loucura esse texto. Eu vou repetir. Em 3 versículos Elimeleque morre, mais 2 versículos os 2 filhos morrem, e no 6º versículo Deus visita o povo com provisão. Ou seja, Elimeleque e Noemi não esperaram uma resposta de Deus para tomaram uma atitude precipitada. E sabe qual é o preço de uma atitude precipitada? Perdas. Elimeleque morre, seus 2 filhos morreram, e Noemi ficou viúva, triste e revoltada. Por quê? Porque tomaram uma atitude sem consultar ao Senhor. Havia um tempo determinado por Deus para visitar aquele povo, e esse tempo era no versículo 6. Mas logo no versículo 1, eles tomam uma atitude de fugir, de correr, de partir para uma outra terra, de sair de um lugar para ir para outro, sem consultar a Deus. Eu e você precisamos tomar cuidado em tempos de aperto, porque tempos de aperto provocam em nós desespero, e o desespero provoca decisões precipitadas, e o preço de uma decisão precipitada é perda. Quantas coisas você perdeu na vida porque você agiu
precipitadamente. Eu não sei se você entendeu o que eu quis dizer nesse ponto da mensagem. Versículo 1, uma fome. Versículo 2, uma mudança de lugar. Versículo 3, morre o marido de Noemi. Versículos 5, morre os 2 filhos de Noemi. E versículo 6, aquilo que causou a saída deles, que foi a fome, já não existe, mas acabou. Isso quer dizer que se eles tivessem ficado ali, parados ali, vivendo aquele tempo ali, muita coisa não teria acontecido. Quem está entendendo? Quem está entendendo? O que eu estou querendo dizer? O que o Senhor está dizendo para mim e para você nisso? Calma, sossega o teu coração, espera em Deus, vai passar, vai passar. Eu sempre me lembro de uma ilustração que um comandante do Corpo de Bombeiros na cidade de Jales, São Paulo, falou comigo um dia. Ele disse: pastor, se você está viajando e vê uma nuvem muito carregada, uma chuva forte, você não consegue ver nada na rodovia, encosta o carro, para, porque a nuvem passa, você não passa. Se tem uma enxurrada muito forte, está atravessando, para, espera a enxurrada passar, porque a enxurrada passa, mas você não passa. Aquilo eu apliquei para a minha vida nas seguintes situações. Se eu estou vivenciando problemas difíceis, que eu não consigo ver uma solução, não consigo ter uma resposta, então eu paro, me aquieto, oro, busco direção de Deus. Daí a pouco, aquilo que parecia ser a morte na minha vida e o caos passa. Agora mesmo passou uma tempestade aqui, derrubou a internet da cidade. Já voltou? Passou. Quem saiu do online perdeu essa palavra. Quem está no online perseverou, deixa eu esperar, já está participando já. Tem quantas pessoas? 250? Mais de 200 então. Uau! O pessoal está ali com a gente. Então a vida é sobre isso. A vida é sobre parar e esperar passar, porque isso passa, mas você não passa. Emelec não passou, os 2 filhos não passaram. Essa palavra é muito poderosa para a nossa vida. Posicionamento de lealdade. No meio do caminho, Ruth disse para suas noras: voltem para a casa de vocês, voltem para os deuses de vocês, eu não tenho nada para oferecer para vocês. Ela até invoca a lei do levirato. E o que é a lei do levirato? É uma lei mosaica que dizia o seguinte: se o marido morrer, a esposa tem que casar com o cunhado. Se o cunhado morrer, ela tem que casar com o outro cunhado. Era assim na tradição judaica. Até que um dia alguém chega para Jesus e conta isso para ele. Fala: Senhor, como é que vai ser na eternidade? Fulana casou com fulano, ele morreu, casou com o cunhado que morreu, casou com o outro que morreu, casou com o outro que morreu. Mas com quem que ela vai se casar na eternidade? E Jesus diz: serão como anjos que não se casam na eternidade. Mas ela invoca até essa lei do levirato. E diz: eu não tenho outros filhos para casar com vocês. Eu não tenho idade para ter filhos para casar com vocês. E ainda que eu tivesse idade para ter filhos, ia demorar muito para eles crescer e se casar com vocês. Vocês podem voltar. E ali existem 2 pessoas. Uma vai enterrar a história dela, e a outra vai abraçar um novo tempo que começa ali. Então eu e você, nesse texto, precisamos entender que existem pessoas que não vão caminhar conosco mais. É difícil, mas aceite a possibilidade de que existem pessoas que estão ao seu redor que um dia vão te deixar. Orfa não prosseguiu com Ruth. E Deus então trabalha. Aliás, Orfa não prosseguiu com Noemi. E Deus então trabalha com Ruth. Por quê? Porque Deus trabalha com quem fica, e não com quem vai, e não com quem desiste. Sabe qual foi a última vez que aparece o nome Orfa na Bíblia? Foi quando ela desiste.
É muito triste, né? A última vez, a última lembrança minha é a lembrança da desistência. Sabe por quê? Porque Deus não tem prazer em quem desiste. Sabe por que só Ruth ficou? Porque em Belém, aí a gente entra também nos planos de Deus. Em Belém só tinha um homem próspero, bom, amável, que poderia ser o resgatador deles ou delas. Só tinha um homem, e o nome dele era Boaz. E o texto diz: disse Noemi a sua nora: ele seja bendito do Senhor, que não desistiu de fazer misericórdia para com os vivos e para com os mortos. E disse-lhe Noemi: aquele homem é nosso parente e é um dos nossos remidores. O que é um resgatador na Bíblia? O que é um remidor na Bíblia? É um parente que tem a obrigação de ajudar aquela família que ficou órfã. Deixa eu tentar traduzir isso para um contexto atual. Imagine que eu ou você, nossa família morre e nós ficamos sozinhos. E aí nós já ficamos velhinhos, nós já ficamos desamparados, doentes, e nós ficamos abandonados. E a gente não consegue fazer comida, começa a passar mal, ter problemas de saúde, e aí o vizinho liga para conselho tutelar? Liga para as autoridades. Olha, tem uma pessoa aqui que está abandonada, a família abandonou. E aí as autoridades vêm e procuram saber quem é ele. Os pais dele morreram. Os irmãos morreram. Quem ficou vivo? Aí eles vão atrás do parente, o parente mais próximo seu, que talvez é o seu primo terceiro, que tem trocentos anos que não te vê. Eles vão atrás dele e falam: olha, você está com um primo aqui nessa situação, você tem que fazer alguma coisa. Então o remidor era essa pessoa. Então deu para entender? Eu acho que é o que eu consigo mais próximo da nossa cultura, para a cultura bíblica, de tentar te ensinar isso. Então tinha Boaz, que era parente longe de Elimeleque, ou melhor, que era parente de Elimeleque. E quando Ruth volta nessa situação, que perdeu os 2 filhos, que perdeu o marido, que perdeu tudo, passando situação deplorável, ela diz: lá tem Boaz. E Boaz, ele pode ser o nosso resgatador, o nosso remidor. Hoje, na nossa vida, o nosso resgatador é Cristo. Ele morreu por nós, ele pagou um preço pela nossa vida. Mas o que eu e você precisamos entender é que em Belém não tinha 2 vagas, só tinha uma. Mas também não tinha o nome de Ruth escrito naquela vaga. Não estava escrito: Ruth, a vaga é sua. Não. Como eu disse, não havia o nome de Ruth gravado naquela vaga. Mas havia um homem que orava assim: Deus, dá-me uma mulher segundo o teu coração, uma mulher leal, uma mulher fiel, uma mulher perseverante, uma mulher que me ajude. O nome de Ruth não estava gravado na vaga, mas na vaga estava gravada: mulher perseverante, mulher leal, mulher fiel. E quem tinha essas características? Ruth. O que isso aí ensina para mim e para você? É ao longo da vida, com o nosso caráter, que nós vamos definindo o nosso lugar, se nós seremos dos que permanecem ou dos que desistem. Quando eu olho para o livro de Ruth, esse livro poderia se chamar o livro de Orfa. Mas por que não é o livro de Orfa? Por quê? Porque Orfa desistiu. Então eu quero terminar essa palavra dizendo para você sobre posicionamentos de lealdade. Você se posicionar na vida em lealdade. E quando a gente se posiciona em lealdade, ainda que nós sejamos tímidos, não sejamos tanto de ficar aparecendo, Deus vai fazer de você uma vitrine, mesmo que você seja uma pessoa simples. Quando você decide que lealdade é uma marca na sua vida, você aparecerá. Mas você não aparecerá para todos, e nem precisa.
mas você aparecerá para quem precisa te ver. E Ruth vira, ou melhor, Noemi diz para Ruth: olha, vá aos campos de Boaz, é tempo de colheita, vai lá, vê se sobra alguma espiga que caiu, alguma cevada, algum trigo, e traz para nós comermos. E ela vai buscar isso. E quando ela chega nos campos dele, porque ele era muito rico, ele tinha muitas terras, e ele a vê, e ele pergunta: quem é aquela mulher? E alguém diz: é serva de Noemi, sua prima, ou casada com o seu primo Elimeleque. Ele se interessa por ela. Quando Boaz a vê, ele se apaixona por ela. Quando você é fiel e leal às coisas mínimas da vida, Deus vê em você potencial para cumprir o propósito dele na sua vida. Quando você se posiciona em lealdade, em fidelidade, Deus vai te colocar na mira de quem é necessário para que o propósito dele se cumpra na tua vida. Não importa se as demais pessoas me enxergarão. Eu não preciso que as demais pessoas me enxerguem. Eu preciso que quem precisa me enxergar, me enxergue, me veja, para que se cumpra aquilo que eu preciso cumprir. Eu gosto das palavras de Jesus. Elas acalmam em tempos de ansiedade. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre uma montanha. Jesus está dizendo: ei, acalma o seu coração. Você está dizendo: eu perdi a oportunidade A, perdi a oportunidade B, acabou, não tem mais jeito para a minha vida, ninguém mais me acha, ninguém mais me vê, ninguém mais me encontra. Jesus está dizendo para você: não se esconde uma cidade edificada sobre um monte. Talvez você diz: eu não vou conseguir ser um pastor, eu não vou conseguir ser isso, ser aquilo outro. Ei, não é sobre você, é sobre Deus. Se você é uma cidade edificada sobre a montanha, podem tentar te sufocar, podem tentar te abafar, podem tentar te esconder, mas não vão conseguir. Eu quero ler o último versículo aqui, aliás, penúltimo. Quando Davi adulterou com Batseba, lembra-se que ela era casada, ela tinha um marido. Como é que era o nome do marido dela? Urias. E Davi, olha o texto que diz, escreveu numa carta dizendo: ponde a Urias na frente da batalha mais forte e retirai-vos dele, para que ele seja ferido e morra. Davi, ele escreveu uma carta para o comandante dizendo: olha, ponha o marido de Batseba num lugar que ele vai morrer. Para quê? Para não ter que falar da origem da gravidez de Batseba. Porque o marido estava na guerra há muitos meses. Davi tem uma relação sexual com a mulher de Urias, que é Batseba. Urias estava na guerra e agora Batseba fica grávida. Como que ela teria ficado grávida do marido se o marido estava fora de casa há inúmeros meses, há vários meses? Então Davi, para não ter que explicar a origem da gravidez, ele diz: põe o marido dela para morrer. E aí Davi tenta acabar, esconder com o nome de Urias. Mas sabe o que Deus faz? Na genealogia de Jesus Cristo, o nosso Senhor, quando Deus vai falando da genealogia no livro de Mateus, no capítulo 1, o texto para e diz assim: e Jessé gerou a Davi. O rei Davi gerou a Salomão, e poderia dizer de Batseba, mas o que a Bíblia diz? Da que foi mulher de Urias. Porque aquilo que o homem tenta esconder, Deus põe às claras para todos verem. Davi tentou esconder Urias, mas não tem jeito de falar do nascimento de Jesus sem falar da genealogia. E quando você fala da genealogia, você fala da mulher de Urias. Se estão tentando te abafar, te apagar, te sufocar, eu te digo: permaneça firme no Senhor, porque Ele não vai deixar isso barato, e no tempo certo Ele